seja a igreja abençoada por Deus, de homens e mulheres tementes a Deus, conhecedores da palavra, de oração, de jejum, de intercessão, de cuidado e de comunhão. Essa é a nossa igreja. Você é uma bênção de Deus. Amém, gente? Está feliz? Mais ou menos, né? Está feliz ou não? Marcelo está feliz, deu um sorriso ali. Isso aí, Marcelo. Tem que estar feliz. Vamos se alegrar. E, gente, eu queria falar hoje sobre algo, talvez bastante conhecido. O senhor Jaci não está aí, né? O Jaci não veio? Ele dá testemunho também? Domingo, tá bom. É interessante porque tinha uma palavra no coração para pregar hoje. Aí eu fui no discipulado na terça-feira e a palavra tinha tudo a ver. Inclusive, gente, não falte o discipulado desse mês. Não vai faltar nenhum, né? Mas desse mês a palavra ela é muito preciosa para a nossa vida, para os nossos dias atuais, para a gente alinhar algumas coisas na nossa vida. Então não faltem os discipulados da terça-feira que vem, ou seja lá o dia que for, pela comunhão e pela palavra que eu tenho certeza que vai ser abençoadíssima e vai edificar muito a sua vida. E a palavra de hoje, ela meio que completa, se complementa, de alguma forma, com a palavra do discipulado. Meio que confirmou no meu coração aquilo que Deus já tinha falado comigo, tanto que eu não consegui fugir. Eu confesso que eu evito falar de versículos muito falados, mas dessa vez eu não tive como fugir, porque Deus falou muito claro comigo sobre algo, e eu quero compartilhar com você, que você abra o seu coração, deixa Deus falar contigo. Tenho certeza que você veio aqui hoje, e eu tenho certeza absoluta, que alguma coisa você vai levar embora hoje daqui. Uma palavra, uma frase, um versículo, e mais do que isso, um toque de Deus na sua vida, eu tenho certeza absoluta. E assim, sabe o que a gente vê? Eu não coloquei tema, depois eu vou dar um tema, até o final vai vir um tema aqui e eu vou falar. Mas o fato é que a gente percebe que existem pessoas com uma boa intenção danada, com o foco certo, com o desejo correto, com o sonho correto. Ela quer algo bom, ela quer algo de Deus, ela quer algo que Deus também quer, só que falta só uma coisa, que é fazer da maneira correta, é ir pelo caminho correto até chegar naquele objetivo. Por isso que eu falei que tem a ver, porque nós falamos lá no discipulado de machado, né? Estar com um machado afiado. E é isso. Você experimentou cortar lenha com um machado sem fio? Ou até o pastor usou também o exemplo da faca, cortar algo com a faca sem fio. Não é horrível? Para os homens aí que gostam de cortar carne, já pegou uma faca sem fio para cortar carne, né? É uma tristeza. Mas sem fio também não dá, não? Meu Deus, essa eu não sabia não. É cega. Você não conhece sem fio? É possível, gente, pelo amor de Deus. Não vou falar de sabão hoje, não. Faca cega. Aê, todo mundo entendeu. Mas é muito ruim, porque não é apropriada, não vai dar certo, vai desgastar, vai se cansar muito. E aí a gente vê pessoas extremamente cansadas, desgastadas, tentando fazer algo que é correto, que é um desejo bom, mas não consegue, porque falta algo. Está talvez fazendo o desejo correto, mas da forma errada. Quer chegar em algum lugar. Eu fiquei imaginando, eu lembrei das minhas viagens que eu fiz por amor. Vou contar aqui, gente. Eu fiz muitas viagens por amor. Vocês não têm noção que eu fiz por amor por essa menina. Gente, eu já vim para Campinas, eu vim aqui de 15 em 15 dias para Campinas, de lá de Curitiba, quando eu namorava a Di. E nós passamos um ano e pouco nessa batida. De 15 em 15 dias eu estava aqui. Eu já vim de carona, já vim de ônibus, já vim de avião, já vim a pé. Oh, brincadeira, a pé eu não vim não. Eu não vim a pé, mas eu já vim de carona. Teve uma vez, eu sempre descia ali perto dos Correios, aí eu pedia para ela me buscar lá. Mas teve uma vez que eu vinha com o povo que vai para Minas Gerais de carona. Aí eu descia aqui e eles iam para Minas.
No domingo eles passavam e eu subia no carro de novo e ia embora. Teve uma vez que eu desci lá na Marginal Tietê. Eu peguei um ônibus lá e vim para cá, lá na rodoviária do Tietê. Aí na volta eu fui, e eu desci na rodoviária, eu tinha que descer lá para a pista de baixo do pontilhão, para poder pegar carona, que os caras estavam vindo de lá, e eu tinha que descer, e já estava meio em cima da hora, eu falei, meu Deus, eu não achei a descida daquele negócio. Aí tinha uma escada que desce assim, só que a escada não chegava até o final. Eu fui descendo pela escada, aí eu olhei, eu vinha com uma mala, né, que a mala foi que eu trouxe minhas coisas, tudo quando eu vim embora, eu fiz a mudança numa mala, assim, uma bolsa preta, de verdade, gente, eu joguei aquela bolsa preta do final da escada no chão, e pulei da ponte, pulei lá no chão. O que a gente não faz por amor, né? Para pegar carona. Que doideira, gente, para pegar uma carona. Aí eu viajava a noite inteira de domingo, chegava lá às 5h30, 6 horas, e ia direto para o expediente, para o quartel, lá em Curitiba. Chegava às 7 horas lá, colocava a farda e entrava em forma. É muita paixão, é muito amor, né? Tá vendo? Valoriza, viu? Estou aproveitando aqui, gente. Mas deixa eu falar uma coisa, por que eu estou contando tudo esse monte de nada a ver aqui? Para dizer que, você já imaginou se eu saísse de lá a pé para vir até aqui? Não é o objetivo não era bom, a intenção não era boa, eu não queria chegar num bom lugar que é para ficar com ela. Teve um dia que eu fiz surpresa, eu falei que eu não vinha, aí a minha sogra me buscou na rodoviária, eu vim escondido dentro do carro, chegou lá e saiu eu do carro. Ai, ela ficou feliz. Mas imagina. Mas agora você imagina se eu viesse a pé, eu ia chegar? Eu talvez ia, mas ia demorar uns par de dias, né? Agora imagine de avião a diferença. O avião me traz aqui rapidinho, mas o avião passava lá no quartel, porque eu morava no quartel nessa época. Não, eu tinha que sair de casa. Aliás, antes disso, eu tinha que entrar no site, comprar passagem, pagar passagem, arrumar um jeito de ir para o aeroporto. Falar em aeroporto, deixa eu contar aqui. Não vou comer. Teve um dia, gente, que eu saí do quartel, aí eu peguei um soldado, me leva no aeroporto. Porque o cara que estava de serviço, o cara foi fardado. Aí eu dei a chave do meu carro, você me leva no aeroporto e deixa o carro no quartel. Aí foi embora, né? Chegou perto do aeroporto de Curitiba, assim, um trânsito danado. Mas um trânsito. Aí eu falei, meu Deus, eu vou perder o avião. Faltava meia hora para o avião sair. É que agora aumentou o tempo, tem que chegar no aeroporto. Antes podia chegar um pouco mais próximo. Mas faltava meia hora, eu falei, eu vou perder esse avião. Falei, eu vou dar um jeito. Parei um cara de moto. Falei, cara, me leva no aeroporto, eu vou perder o avião, cara. Aí ele olhou assim para o lado, olhou para o outro, ele falou assim, mas se der algum problema aí, o teu amigo segura? Que estava fardado, ele estava fardado, né, e eu não. Eu falei, eu sou militar também, cara, não esquenta não. Eu subi naquela moto, sem capacete, sem nada. E o rapaz incorporou a missão. Ele meteu para o encostamento, e foi embora, e passou pelo lado, passou no semáforo vermelho. Lá em Curitiba tem umas curvinhas assim, antes do aeroporto, assim, ó. Ele, eu falei, meu Deus do céu, eu sem capacete. Chegou lá assim, aí eu fui dar R$50 pro cara, o cara falou, não quero não, cara. Só me dá seu telefone aí, que se tem algum problema, que algum dia eu te chamo para resolver para mim. Falei, anota aí então, anota aí, eu fui embora. Cheguei lá assim, tô indo para... Eu pegava um voo da Gol que passava aqui, ia para Vitória. Eu falei, Vitória, eu cheguei correndo, mas vem. O avião estava quase saindo, quase perdi, mas não perdi o avião. Olha que emoção, gente. Tá vendo que a gente não faz por amor? Mas sabe que é interessante, né? A gente tem que entender isso. Porque às vezes a gente quer chegar nos lugares, mas a gente está querendo ir a pé. Está querendo demorar demais, está querendo do jeito mais difícil. Isso causa o quê? Dor, sofrimento, tristeza, choro. E às vezes não chega. Porque talvez se eu estivesse a pé de lá, chegava no meio do caminho e falava, misericórdia, está muito longe, vou voltar. Não vou mais não. Ou quando eu chegasse aqui, já ia ser segunda-feira, né? Chegar sexta, chegar aqui segunda, nem sei quanto tempo dá a pé.
Mas é um exemplo para a gente entender que... E agora eu quero te fazer uma pergunta. É possível ter sucesso sem Deus? É possível ter sucesso na vida sem Deus ou não? É uma pergunta interessante, não é? E foi isso que Deus falou mais comigo. Eu quero falar isso no início para você meditar durante toda a palavra nisso. É possível ou não é? Pode ser que sim. Na verdade é. A resposta mais correta é. Mas tem um problema. Um sucesso sem Deus só vai até onde a nossa capacidade nos levar. Existe um limite, existe um teto. A gente não passa além da nossa capacidade própria, das nossas habilidades. Por isso que tem tanta gente aí que não tem Deus e faz sucesso, porque tem capacidade, vai até aonde a sua capacidade alcança. Mas não é isso que Deus espera de nós, que temos Ele na nossa vida. E eu quero falar ali de Mateus 6, eu vou terminar no versículo 33, que é bem conhecido, bastante conhecido. Eu vou ler e depois eu vou dar uma passada aqui nos versículos anteriores, porque Jesus aqui no Sermão do Monte, ele dá 3 conselhos. 3 conselhos ele dá aqui. Mas o Mateus 6,33 diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mas esse é o final, e eu quero que você preste atenção nesse versículo. Depois no final eu quero esmiuçar ele um pouquinho, porque ele tem muita revelação, só ele. Mas eu quero falar um pouquinho antes, porque Jesus aqui dá 3 conselhos. Antes dos 3 conselhos, eu quero dar um outro exemplo, eu gosto de ilustrar. Eu quero essa meu apetrecho aí, por favor, vida. A madeira primeiro, por enquanto. Eu trouxe aqui uma brincadeira que todo mundo conhece. Já viu aquela brincadeira de quantas marteladas você gasta para colocar o prego até o outro lado? Silvio Santos, né? Isso, me ajuda aí, pastor, para mim não errar. Você assistia Silvio Santos na época? Quem não assistia, né? Vem cá, Tati, agora que você entra. Quem calça aí 37, 38 ou 38, 39? 39, 40? Vem cá, lindão. 38, 39, 40. Então vem cá, pastor. O lindão, vem cá também. Mais um. Vamos formar duplas aqui. O que foi, Tata? Tá dolorido? Mais um, não tem ninguém mais que calça 40? Vem cá, Wagner. 38? Tá certinho. Cabe aqui, ó. É chinelo de pobre, dá pra qualquer pé. Vem mais pra cá, Tati, ó. Segura aí, pastor. Só vai segurar. E o lindão vai ter que bater esses pregos aí. Vai, lindão. Bate aí, lindão. Não dá, né? Não pode usar o chão. Tem que usar o que você tem aí. Não vai tirar o sapato. Perdeu, passou a vez. Quem é bom pregador? Não consegue também? Então dá aí, Flor, eu vou ganhar tempo aqui. Sabe por que eu trouxe isso? Agora eu vou dar um negócio para ajudar. É os 4 chinelos. É o que tem aí. Um para cada. Dá um par para cada. Patrocinado. Oh, desculpa, pai. Agora bate o prego ali. Com o chinelo. Não, é para bater o prego agora. É. Vai, quem segura e quem bate? É, os dois de uma vez. Não vai dar, é brincadeira. É só desculpa para dar o chinelo para vocês. Dá uma salva de palmas para eles, gente. Ganharam, claro. Por que eu... A desculpa... A pastora Ada já vai fazer faxina com ele amanhã lá, né? Essa ilustração mostra também a mesma coisa.
quantas batidas vai ter que dar naquele prego com esse chinelo para colocar ele para dentro? Talvez desse até desmanchar o chinelo, não ia conseguir. Talvez conseguisse. Mas você vê a diferença de ter a ferramenta apropriada, de fazer da forma correta, de uma forma inadequada, do jeito que não vai dar certo. E eu canso de ver, gente, eu fico preocupado porque eu vejo gente às vezes, eu quero consertar meu casamento. Tá bom, o que você está usando? Estou usando umas ferramentas do mundo lá, um conselho de uma outra pessoa lá que me deu, não vai dar certo. Eu quero abrir um negócio, mas eu não estou muito bem com Deus, eu não estou muito fiel, muito firme, mas eu vou abrir um negócio, vai bombar. Difícil. Falta aquilo que é a essência, é o que é necessário para a coisa dar certo. E é isso que esse versículo está dizendo, em outras palavras. Não adianta a gente buscar primeiro as outras coisas e achar que as de Deus vão vir automático. As de Deus vão vir de qualquer forma. As de Deus vão acompanhar. Difícil, mas eu quero falar aqui as 3 conselhos que Jesus deu aqui. Primeiro conselho, ele foca mais em quem se sente pobre. Por que eu digo se sente pobre? Porque pobre é relativo, não é? Pobre, as pessoas se sentem pobre, se sente menos favorecida. Vamos ler o versículo 25 e 26. Diz assim, ó: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais que o mantimento, e o corpo mais que as vestimentas? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiro, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor que elas? Parece uma coisa óbvia, já li isso aqui 50.000 vezes, já sei, mas pensa comigo, gente. Essa comparação que ele faz aqui, ó, vida, comida, corpo, roupa. O que é mais importante, a vida ou a comida? Óbvio que é a vida. O corpo ou a roupa? O corpo. E o que Deus fez? Deus fez a vida, Ele que deu a vida. E Ele que fez o corpo. Ele fez o mais difícil, o mais complexo, o impossível para a gente. Ele não vai dar o que é bem mais simples, que é a comida e que é a roupa. Essa forma de ver esses versículos aqui, nos ajudam a entender. Inclusive, tem uma conversa, né, do canário e do pardal. Um perguntou para o outro assim, o canário perguntou para o pardal: pastor, depois você pega essa que eu só gosto de usar, né, dos bichinhos e tal. O canário perguntou para o pardal: por que esse ser humano vive tão preocupado, tão ansioso, tão desesperado, não sabendo o que vai acontecer amanhã? Aí o pardal respondeu: eu acho que eles não têm o Deus, nosso Pai do céu, que abençoa eles com tudo que eles precisam. Olha só que interessante. Às vezes a gente vive como se não tivesse Deus. A gente preocupa com o amanhã, com as coisas. Oh meu Deus, o que vai acontecer? O que eu vou ter? O que eu vou ter para comer? Por isso que eu disse que essa aqui é para quem se sente pobre, porque talvez é alguém que falta comida. Talvez é alguém que não pode escolher o que comer. Talvez é aquele que não pode comprar a roupa que ele desejaria comprar, a roupa de marca que ele gostaria de comprar. Talvez é essa pessoa. Mas aí, olhando para as aves do céu, você já reparou nas aves do céu? É interessante, porque realmente as aves do céu, elas comem, sempre tem comida. Eu nunca vi ave do céu morrendo de fome, solta aí, não morre, sempre tem. Talvez, agora é interessante pensar, talvez não tenha exatamente aquilo que ela quer. Talvez não tenha exatamente o cardápio que ela quer. Ela come o que tiver, o bichinho, o peixe, a erva, depende. Cada um se alimenta de uma coisa diferente. Mas talvez a ave não tenha o que ela quer, mas ela tem sempre o que ela precisa. Deus providencia de alguma forma que ela não morra de fome. Isso é contentamento. Isso é gratidão. Isso é saber
que podemos confiar em Deus, de alguma forma as coisas vão acontecer, Deus vai abençoar, precisamos fazer aquilo que Deus nos propôs a fazer. Para que serve as aves? Claro, está inserida num contexto aí da sua linhagem, é alimento para uns, come outros, etc. Mas pode ser para cantar, por exemplo. Quem gosta de passarinho cantando? Né? Teve muito lá, pastor? Um pardal conversando com o canário. Era esse assunto aqui, será? Mas às vezes nasceu para cantar. Às vezes o canto do passarinho é a função dele. E aí eu digo para vocês, ele faz a função dele, o que Deus faz? Abençoa, providencia tudo o que ele precisa. Ou seja, se a gente entender que nós nascemos para adorar, para servir, para amar a Deus, e as coisas serão acrescentadas, a gente muda um pouco o foco das coisas, as preocupações mudam bastante. O segundo recado, o segundo conselho de Jesus aqui foi para o rico, para os ricos, para aqueles que se sentem bem, tanto financeiramente como em todas as áreas da sua vida. Eu falo aqui sempre que eu me sinto milionário, né? Porque eu faço coisas que, quando era criança, eu sonhava em fazer, então eu me sinto multimilionário, apesar de não ser, mas de coração eu sou, acho. Mas o fato é que, olha o versículo 28 a 30, e quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam, e eu vos digo que nem mesmo Salomão, por isso que é para os ricos, em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Eu até ia trazer uma imagem, mas eu sabia que ia ser pouco tempo hoje, mas você já viu o lírio do campo? Como é bonito. É interessante porque ele é colorido assim, né? E por que ele compara com as vestes? Porque normalmente eram brancas. Sabe veste branca sem graça? Ou seja, ele fala, os lírios são muito mais bonitos do que as vestes de alguém com muito dinheiro. E aí a preocupação, a ansiedade de quem tem recursos é diferente. Porque a preocupação e a ansiedade é de gerir os recursos. É de como usar, como investir. Medo de perder aquilo que tem. Tem o que não tem e fica desesperado para ter. E tem o que tem e fica desesperado para não perder. E aí também fica igual, ansioso, preocupado, desesperado. E gente, essa pessoa aqui, talvez, ela é aquela pessoa que tem muito mais, preocupa-se demais com o externo. Fala de roupa, de vestimenta, né? Preocupa-se demais com o externo. Batalha demais, soa para parecer algo, para mostrar algo. E não tem nada a ver isso, não é isso que Deus deseja. Eu até notei aqui, porque eu achei interessante. A gente estava fazendo negócio com um cara aqui, que ele tem umas 3, 4 empresas de ônibus. O cara tem uns 800 ônibus aqui em São Paulo. E você fala assim, né, quem que não queria ter isso? Você queria ter 800 ônibus para administrar uma empresa e tal? Com certeza tem muito dinheiro. Sabe o que ele falou? Eu queria sair disso e não consigo. Ele queria, se ele pudesse, ele venderia tudo. É que você tem tanto funcionário, tinha não sei quantos funcionários, deve ter empréstimo, deve ter, sei lá, essas empresas grandes aí tem de tudo e mais um pouco. E não consegue sair. E o desejo dele era sair disso e viver uma vida tranquila, sossegada, porque ele estava preocupado, combustível subindo, pneu caro, e gastando muito, e óbvio, deve acontecer milhões de coisas, ônibus quebrar, etc. Deve ter 1000 problemas na cabeça dele. Tudo que ele queria era sair disso. E tem tanta gente que está fora e quer entrar, né? Meu sonho era ter isso, mas nem sabe o que é aquilo de verdade. Quando estiver lá, vai querer sair também. Vai falar assim, não era nada do que eu pensava. É mais ou menos isso, você fica preocupado. Então, cuidado. E por fim, Jesus ele dá o terceiro conselho, e esse é para todo mundo em geral. Versículo 27. E qual de vós poderá com todos os seus cuidados
acrescentar um côvado à sua estatura. Sabe o que quer dizer isso? Aqui não é altura, né? Se você ler outras traduções da Bíblia, está falando de acrescentar um dia de vida, uma hora de vida, um minuto de vida, sequer. A gente não consegue. Só que aí tem pessoas que têm medo disso. Eu estou ficando velho, eu vou estar... Eu confesso que eu também penso assim, não é só vocês não. Às vezes estou chegando nos 40 agora. Esse ano eu faço 39 aninhos. Aí chega perto dos 40. Estou falando que 40, tem gente com 60 falando, você está novo ainda, né? Mas tenho certeza que todo mundo passa por isso. Às vezes fica com medo. Medo de chegar no final da vida, medo de ficar velho, doente, e para de viver. E não entende que, aqui está falando que isso aí é Deus que vai fazer. A gente vai quando Deus quiser. Vai acabar quando... E não dá para mudar isso. Só a não ser que cometa alguma coisa, mas é óbvio que ninguém vai fazer isso. Mas o fato é que é Deus que determina isso, a gente não precisa ficar com medo, nem ansioso, nem desesperado. Sabe que o conselho que Jesus está falando aqui? Vive a vida. Vive da melhor forma, aproveita o tempo que você tem, aproveita o dia de hoje, faz as coisas, seja feliz, faz diferença na vida das pessoas, cumpre o propósito que Deus determinou para você, usa seus dons, seus talentos, faz alguma coisa boa enquanto você tem tempo, você é novo, você tem bastante coisa aí para fazer. A igreja está dando a oportunidade de um acampamento desse, e eu já separamos a nossa barraca também, né? Vamos lá montar nossa barraca lá. Estou torto aqui, né? E vai ser uma benção, tenho certeza. É tão delicioso depois das refeições, ficar conversando, batendo papo lá no acampamento, é legal. E isso faz muita diferença na nossa vida. Então aproveita o tempo. Não fica preocupado com o que vai acontecer depois, não, porque isso aí não vai te levar a nada. E eu quero terminar. Mas eu vi um meme, né? Um dos pastores que fala que vai terminar e não vai terminar nada. Não fala que vai terminar. Põe um pouquinho aqui para mim, por favor. Fala que vai terminar, mas não vai terminar nada. E aí, eu estou mais ou menos assim, porque eu vou terminar, mas ainda não. Mas eu quero pensar nesse versículo com você agora. Se você quiser, ponha para mim, por favor, o Mateus 6,33. Porque aqui tem vários conselhos. 5 conselhos que eu vou falar bem rápido. Nas palavras que está lá. Primeiro, buscai. Buscai. Buscai é ação. Buscar é sair do lugar, buscar é ir atrás, porque a gente fala assim, não, confia em Deus, as aves do campo, os lírios, eu falo, então não preciso fazer nada, posso ficar de boa, porque Deus vai fazer de tudo. Não, olha lá, buscai, tem que fazer algo, tem que sair do lugar, tem que ir em frente, tem que agir, tem que ir de encontro de algo. Buscai. Segunda palavra aí, primeiro. O que primeiro quer dizer? Primeiro quer dizer que existe uma ordem das coisas. É o que nós conversamos aqui. Talvez se a pessoa ficasse aqui batendo com esse chinelo, não sei quanto tempo, talvez conseguisse. E se ela tirasse um tempinho, como a mesma coisa que o machado, para sair aqui, deixasse aqui, e fosse lá fora, atrás de uma pedra, melhoraria? Podia até fazer uma gincana, né? Vamos ver quem põe primeiro. Aí tem gente que ia tentar desesperado de qualquer forma, e o outro ia lá tranquilo, ia pegar uma pedra e ia voltar. Tem um que talvez achasse um martelo por aí, que dava 2 marteladas aqui e resolvia o problema. Essa é a diferença. Então a gente tem que eleger o que é primeiro e o que é depois, o que é importante e o que não é, para saber exatamente o que nós precisamos fazer na nossa vida. Terceiro, reino de Deus. Sabe o que é reino de Deus? É onde Jesus é rei. E aí Jesus precisa ser rei na nossa vida. E sabe como é um reinado? Um reinado tem um rei só. Você já viu o reinado com vários reis? Não tem. Reinado é de um rei só. Então a gente não pode na nossa vida ter vários reis. Jesus é rei, mas eu também mando. Eu também decido. No reinado, o rei manda, e os outros obedecem. Então o reino de Deus, que nós temos que buscar em primeiro, é isso, é
colocar Jesus como rei. Então é Ele que determina as coisas, é a Ele que nós vamos ouvir, é a Ele que nós vamos obedecer. Nós não vamos fazer o que nós achamos que tem que fazer, é o que Ele determinou. Isso é o reino de Deus. E quando fala que a sua justiça, também tem algo aí, que é o quê? Não é a nossa, não é a justiça do mundo, não é o que é certo aos olhos de seja quem for, é o que é certo aos olhos de Deus. Um exemplo, né? A Bíblia fala para você levar o tapa na cara e fazer o quê? Isso é justo? Aos nossos olhos? Aos olhos do mundo? Não é. Aos olhos do mundo fala, não, que isso, rapaz, dá-lhe um outro, mesma força, até mais força se conseguir. Justiça de Deus. Se nós queremos tudo isso, precisamos buscar essa justiça, e não a nossa. Não a que o outro falou, não a que o mundo diz que é, não a que qualquer coisa, mas é a justiça de Deus. E por fim, fala que todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quem que acrescenta? É a gente? É o amigo? É o governo? É o salário? É o patrão? É Deus. E aí, para finalizar, eu queria que você gravasse isso no seu coração. É Deus. Nós precisamos sim buscar, se mexer, agir, batalhar, fazer nossa parte. Nós precisamos eleger o que é importante na nossa vida. E eu digo, o caminho é buscar as coisas de Deus, que o resto, o reino de Deus, e o resto vai ser acrescentado. Vai vir junto. Eu li um negócio muito interessante, que diz assim, ó, se você buscar primeiro o mais importante, o maior, o macro, as coisas pequenas vão vir junto. Elas vão vir como acessório, elas vão vir anexas, vai vir no pacote, mas precisa buscar o grande primeiro, e não o pequenininho, que vai ter que batalhar, buscar trilhões para valer um grande, e não vai dar porque vai se cansar. Tem gente cansada, mas é porque está fazendo da forma errada, usando o método errado, usando a ferramenta errada, usando a arma errada. Grava isso no seu coração, grava esse versículo, depois você continua meditando nele, lembrando dos exemplos que eu dei aqui. Mas talvez Deus quer alinhar hoje na sua vida. O louvor pode vir aqui. Deus quer que você decida. Parar de tentar ir por esse caminho que você está indo, não está dando certo. Busca Ele, é através dEle. A gente sempre fala para os casais, busca Deus e vocês vão se encontrar lá, os dois buscando a Deus, lá que vocês vão se encontrar, e vão se encontrar bem, vão ser felizes, seja o mais crente que você puder, sabe, e uma coisa interessante, a gente não precisa deixar de fazer as coisas normais para buscar em primeiro lugar as coisas de Deus. Eu cheguei nessa conclusão, sabe? Eu estou num período da minha vida que estou trabalhando bastante. Eu estou assumindo funções agora de muita responsabilidade, que exige bastante da mente. Mas eu decidi que a minha mente é para Deus em primeiro lugar. Apesar de eu ter que cumprir lá o tempo que eu tenho que cumprir no trabalho, eu decidi que a prioridade da minha vida é Deus. Tanto que eu cheguei para o pastor Eduardo e falei, pastor, deixa eu cuidar da cantina no acampamento. Deixa eu cuidar da cantina no acampamento. Para ajudar de alguma forma, fazer algo, porque eu entendo que é para Deus primeiro, é Deus em primeiro lugar, e as coisas, todas as outras coisas, elas vão se encaixar, elas vão acontecer, vão vir junto, mas a gente não pode tentar com a nossa força, com o nosso intelecto, porque isso vai ter um limite, isso vai ter um teto, vai chegar uma hora que não vai mais, e nós vamos estar extremamente desgastados, cansados, às vezes angustiados, preocupados, nervosos, tentando de todas as formas. Só existe um caminho. Eu falava isso, estava aconselhando a pessoa, eu falei isso. É Jesus a resposta. É Jesus a solução. É o único e verdadeiro caminho que leva a todas as outras coisas. Feche seus olhos. Tem um momento aí de oração com Deus. Se ouvir uma palavra sobre a sua vida, talvez. O Espírito Santo certamente trouxe bastante coisa aí ao seu coração.
talvez trouxe luz a coisas que estavam aí meio duvidosas, nebulosas, obscuras. Que você possa pegar essa palavra, perguntar para Deus o que ela faz de sentido na sua vida, para que ela vai servir para você, e que você saia daqui hoje decidida a colocá-la em prática. Aquela parte que você gravou, aquela parte que fez mais sentido, aquela parte que se encaixou no seu dia a dia atual, no seu contexto atual. Pode ter certeza, a minha maior oração para pregar aqui hoje foi que não fosse eu falando, fosse Deus falando, fosse o Espírito Santo trazendo uma mensagem para cada um que está aqui, e eu tenho certeza que Ele falou contigo. Então use esse tempinho, não dispersa, não distrai, não desperdiça. Enquanto toca essa canção, ora a Deus, coloca seu coração diante dele, rasga a sua vida,